Olá mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Levir, espero que estejam curtindo a história, essa viagem que é tempo para Ricardo. Era Marisca, que chegará acompanhada de Sônia e Adão, um rapaz de 17 anos que, vez ou outra, andava com elas. Em altura, Adão ficava entre Denis e Ricardo, um pouco mais baixo que Denis e um pouco mais alto que Ricardo. Moreno, de cor jambo, apesar de sorrir pouco, era dono de um belo sorriso. Seu corpo ainda tinha traços de garoto, mas já revelava o início de um interesse por malhação, como se estivesse, pouco a pouco, sendo moldado. Mais tímido que Ricardo, isso era fácil de perceber. Também era nítido que Marisca se sentia dona do grupo, como se fosse uma rainha cercada por seus súditos. Denis arqueou levemente a sobrancelha direita, pressionando os lábios em sinal de reprovação. Ricardo percebeu, mas preferiu não comentar. Sempre educado, limitou-se a responder: "Olá, gente. Bom dia. Estamos indo dar uma volta. Denis quer conhecer o lugar." "Que maravilha! Ótimo então. Posso mostrar os melhores pontos daqui, os lugares que costumo frequentar." "Vamos!" disse Marisca, já subindo na parte de trás do jipe. Marisca, ao menos dê bom dia direito. "Oi, Ricardo." "Oi, Denis. Esse é nosso amigo Adão, trouxemos ele para conhecer vocês." "Se formos brincar ou passear, ele também se anima bastante", disse Sônia, chamando a atenção da prima e apresentando Adão. "Olá, Adão. Muito prazer, seja bem-vindo ao sítio. Sou o Ricardo." "Muito prazer, Ricardo." "Obrigado." "Prazer, Adão. Sou o Denis." "Prazer", respondeu Adão, apertando primeiro a mão de Ricardo e depois a de Denis. "Ai, Sônia, quem é que quer conhecer o Adão?" "Ele quase não fala", disse Marisca, com impaciência. "Vamos logo, estou louca para passear de carro." "Vem, Ricardo, senta aqui ao meu lado." "Marisca, desce daí. Você nem sabe se os meninos querem nossa companhia", repreendeu Sônia mais uma vez. Ricardo olhou para Denis e abaixou a cabeça, constrangido. "Que isso, Sônia? Claro que é um prazer. Vamos, subam aí." "Vocês são muito bem-vindos", disse Denis. Ricardo entendeu o recado de Denis. Marisca, não, ou fingiu não entender, pois continuou. "Viu só, Sônia? Somos bem-vindos. Vem, Ricardo, senta aqui comigo. Quero te apresentar aos meus amigos." Todos entraram no jipe. Sônia e Adão subiram na parte de trás. Ricardo já se encaminhava para a frente quando Denis o interrompeu. "Não, Ricardo. Vem aqui atrás comigo." "Sônia, você não disse que queria conversar com o Denis? Vai lá na frente." "Eu não disse isso, Marisca." "Para de colocar palavras na minha boca", respondeu Sônia, incomodada. "Mas assim fica melhor, vai ser mais divertido", insistiu Marisca. "O Ricardo vai na frente comigo. Afinal, o carro é do avô dele, eu estou só dirigindo", disse Denis, já começando a se chatear. "Então ele dirige." "Eu vou com ele na frente", rebateu Marisca. Denis, claramente irritado com a situação, desligou o jipe, virou-se sobre o banco e falou com firmeza. "Marisca, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já namorou alguém?" "Não." "Mas o que isso tem a ver?" "Tem tudo a ver. Você não percebeu que o Ricardo deixou claro ontem que não tem interesse? Ele é educado demais para ser direto, mas eu vou ser. Ele não quer nada com você e já disse que namora. Mesmo assim, você continua insistindo. Além disso, suas atitudes acabam sendo exageradas. Vai com mais calma." "Vocês são estranhos", disse Marisca, tomada pela raiva. "Adão, me responde uma coisa", disse Denis. "Você namoraria a Marisca?" "Não, acho que não. Somos amigos." "E com a Sônia, ficaria?" "Não sei", Adão corou, tímido, e o silêncio disse mais do que as palavras. "Está vendo, Marisca? Não é sobre isso ou aquilo.
É sobre postura. As pessoas se afastam quando se sentem pressionadas. Marisca abriu a boca para responder, mas foi interrompida. Marisca, lembra do que conversamos ontem? Disse Dona Catarina, que havia ouvido tudo. Você vai porque os meninos permitiram, mas se disser mais qualquer coisa que os desagrade, eu mesmo irei conversar com sua mãe. E dessa vez, direi tudo. O clima ficou pesado. Para amenizar, Ricardo aproximou-se da avó. Vó, está tudo bem. Isso não vai acontecer. Dona Catarina respirou fundo e, mais calma, disse aos meninos que seguissem com Deus e que, se precisassem, falassem com ela. Denis ligou o jipe novamente e saiu com Ricardo, acenando para Dona Catarina. A viagem seguiu em silêncio, todos ainda tensos. Sem perceber, Denis tomou a estrada que dava acesso à casa de Marisca. Ao passar em frente, ela pediu: Pode parar, por favor? Vou descer. Denis parou imediatamente. Marisca desceu chorando e correu em direção à casa. Sônia fez menção de ir atrás, mas Adão assegurou: Não vai. Ela vai acabar descontando tudo em você. Fica, gosto da sua companhia. Assim a gente conversa com os meninos. Sônia hesitou, mas acabou se sentando novamente, ainda olhando a prima se afastar. Sônia, você e o Adão são muito bem-vindos, disse Denis. Não temos raiva da Marisca, só achamos algumas atitudes dela complicadas. A companhia de vocês será muito boa. Se não formos atrapalhar, então ficamos, respondeu Sônia, agora sorrindo. É isso, completou Ricardo. Você e o Adão são agradáveis. Vai ser bom ter vocês com a gente. Seguem os quatro. Sônia e Adão apresentam alguns riachos ali por perto, depois vão até a pequena cidade. Mostram o colégio onde estudam e, na pracinha, param para tomar sorvete. Em certo momento, Sônia avista a turma que Marisca costuma chamar de amigos e aponta discretamente para Ricardo e Denis. Ainda bem que ela não veio. Que gente estranha, comenta Denis, em tom baixo. Agora que vocês tocaram no assunto e estamos só nós, acho que posso falar, diz Sônia, respirando fundo. Eles são estranhos como ela. Vivem me diminuindo, me tratando mal, só porque meu pai trabalha para o meu tio, o pai da Marisca. Desculpa dizer isso de novo, sei que ela é sua prima, disse Ricardo, mas quanto mais você fala, menos simpatia eu sinto por ela. Então, o que vamos fazer agora? Pergunta Denis, tentando aliviar o clima. Denis, vamos voltar para o sítio. A gente pode se banhar, conversar, os meninos são tão legais, sugere Sônia. Por mim está ótimo. Vocês querem voltar com a gente? Banhar, conversar um pouco? Ah, eu iria adorar. Vocês são super legais, nem parecem aqueles caras metidos da cidade, responde Adão, sorrindo. É porque a gente não é da cidade, Adão, responde Denis, rindo. Os risos se espalham, e Sônia concorda animada. Eles então seguem de volta ao sítio. No caminho, Adão se lembra de algo. Gente, só tem um probleminha, eu não trouxe roupa de banho. Não se preocupe, Adão, diz Ricardo. Você pode usar um short meu ou do Denis. Ao chegarem, Dona Catarina já vem ao encontro deles. Denis estaciona o jipe próximo à entrada do celeiro. Meus meninos, espero que tenham aproveitado o passeio. Aproveitamos sim, vó. Muito. Sônia e Adão são ótimos guias turísticos, responde Ricardo. Que maravilha! Vejo que a Marisca não voltou com vocês. Não, Dona Catarina. Ela ficou chateada e desceu na casa dela, explica Denis. Melhor assim, meu filho. Assim vocês podem aproveitar. E quem está com fome? O almoço está prontinho. Vó, todos nós. Só tomamos um sorvete enquanto passeávamos, responde Ricardo. Dona Catarina abraça Denis e Ricardo, depois chama Sônia e Adão para entrarem. Almoçam juntos, conversam um pouco. Ricardo procura saber se o pai já chegou,
mas Dona Catarina explica que o Sr. Chico só viria no fim da tarde. Depois de algum tempo, Ricardo chama todos para procurar um short para Adão e avisa a avó que iriam à piscina, caso ela precisasse deles. Os 4 seguem para a casa maior, escolhem a roupa para Adão, Ricardo e Denis se trocam, e logo caminham juntos até a piscina. Ali, à beira da água, antes de entrarem, Denis e Ricardo percebem como Sônia e Adão se entendem melhor longe da influência de Mariska. "Por que vocês não namoram?" pergunta Denis, direto. "Vocês formam um casal bonito." "É verdade", completa Ricardo. "A sintonia de vocês é clara. Conversam, riem juntos, tudo combina." Adão sorri sem jeito, o rosto ficando vermelho. Não consegue esconder que sente algo, mas ainda hesita. O maior problema da Mariska, começa a Sônia, é que, quando ela está por perto, tudo tem que ser do jeito dela. Ela dizia que sentia que o Adão gostava dela, mas afirmava que não queria dar falsas esperanças. "Eu não quis me intrometer." "Espera aí, Sônia", interrompe Adão. "Eu nunca quis ficar com a Mariska. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ela é quem dizia que você era apaixonada pelo Mário, aquele do último ano que vai morar na Espanha com os avós." "Eu apaixonada pelo Mário?" responde Sônia, surpresa. "Eu detesto aquele guri. Ela me obrigava a falar com ele porque, segundo ela, ele gostava dela e ela não queria dar atenção. Então me colocava no meio." "Desculpem dizer", intervém Denis, "mas a Mariska faz vocês de marionetes. Vocês poderiam estar vivendo as próprias vidas, mas acabam vivendo do jeito que ela quer." "Com certeza", concorda Ricardo. "Ontem mesmo, eu deixando claro que era comprometido, ela não desistiu. Ainda voltou hoje." "Meninos, eu também queria pedir desculpas por outra coisa", diz Sônia, visivelmente constrangida. "Ontem, quando ela disse que veio buscar milho para minha tia, era mentira. Ela planejou tudo. No dia em que vocês chegaram, estávamos andando de bicicleta e ela viu você, Ricardo, conversando com seu avô na porteira. Disse que precisava vir aqui de qualquer jeito, que você seria dela. A desculpa do milho veio depois. Quando chegamos, ela viu o Denis, ele não estava nos planos dela. Disse baixinho que vocês dois eram lindos, mas que ficaria com você, Ricardo. Quando fomos embora, ela percebeu que vocês queriam que fossemos embora também, mas insistiu. Disse até que nada a impediria de te beijar hoje. Desculpa não ter falado antes, Adão. Ela só te chamou porque você estava passando perto da casa dela e poderia ajudá-la com a tia." "Eu?" Adão arregala os olhos. "Por quê? Mariska é maluca." "Denis, desculpa ter falado daquele jeito mais cedo. Você é um cara bonito, mas eu gosto de meninas." "Não precisa se desculpar, Adão", responde Denis, sorrindo. "E obrigado, Sônia, por contar tudo isso. Ainda bem que ela não veio conosco." "Graças a você ter colocado limites e a bronca da Dona Catarina", acrescenta Adão. "Certo", diz Denis, com um sorriso provocador, "mas vocês ainda não responderam à pergunta principal. Vocês se gostam ou não?" "Sônia, você não precisa fazer o que ela quer", diz Ricardo. "Precisa fazer o que te faz bem. A gente percebeu que existe algo entre vocês. Ou estamos enganados?" "Então, você gosta dela, Adão?" insiste Denis. "Sim", responde ele, finalmente. "Sempre gostei. Só achava que ela não sentia o mesmo." "Então não perde tempo", incentiva Denis. "Aproveita que vocês estão aqui sem ela e pergunta." Adão, extremamente envergonhado, o rosto todo vermelho, olha para Sônia, morde levemente os lábios e pergunta: "Sônia, você gostaria de namorar comigo?" "Sim", responde ela, com a voz baixa e o olhar no chão. "Eu adoraria. Sempre gostei muito de você." "Então pronto", diz Ricardo, sorrindo para Denis. "Agora queremos ver o primeiro beijo. Não é todo dia que nasce um casal tão bonito." Adão foi até Sônia, e os dois se beijaram. Um beijo delicado,
bonito e inocente. Denis e Ricardo bateram palmas, afinal, aquele casal era fruto da união de outro belo casal. Logo os quatro estavam na piscina, entre mergulhos e brincadeiras. Tudo fluía com tanta leveza que pareciam se conhecer havia décadas. Por volta das 3 da tarde, Dona Catarina foi até a piscina e os chamou para o lanche. Garotada, vamos lá, hora do lanche. Depois vocês voltam. A propósito, por que aquelas palmas? Oi, vó. Já vamos. Respondeu Ricardo. Estávamos comemorando o começo de um novo casal aqui, olha. Ah. Sônia e Adão? É, vó. Eles agora estão namorando. Graças a você e ao Denis, né, Ricardo? Se não fosse isso, ainda estaríamos naquela de nada a nada, disse Adão, sorrindo. Então vamos comemorar esse novo amor com suco e bolo, falou Dona Catarina, saindo e chamando novamente os meninos, rindo. Reuniram-se outra vez na cozinha, como sempre. Ricardo bem pertinho de Denis, Adão grudado em Sônia. Os dois transbordavam carinho, o que fazia Denis e Ricardo soltarem comentários do tipo, que fofo. Quase uma hora depois, Giovanni e o Sr. Chico chegaram. Giovanni parecia ter vindo de um parque de diversões, tamanha era a sua alegria. Cumprimentou todos, abraçou Ricardo e Dona Catarina e deu um leve tapinha nos ombros de Denis. Meninos, compramos mais umas cabeças de boi, dessa vez Nelore. Ricardo, meu filho, esses serão seus. Ué, pai, está querendo que eu me mude pra cá já? Não, filhão. Quero garantir seu futuro. Hoje 50, amanhã o dobro. Mas então, me contem, o que fizeram de produtivo hoje? Fomos até a cidade, tomamos sorvete, conhecemos os lugares bem legais e depois passamos o resto da tarde na piscina. Eita, aproveitaram bem, hein? Notei que o Jeep está fora, deu algum problema? Pelo contrário, é um carro maravilhoso. Nenhum probleminha sequer, respondeu Denis, sorrindo. Ué, cadê a Marisca? Não veio hoje? Ela veio, pai, mas acabou criando confusão e foi embora. Como assim? Que tipo de confusão? Senhor Giovanni, respondeu Sônia, a Marisca costuma querer que tudo gire em torno dela. Já vinha criando situações, e como hoje as coisas não saíram como ela queria, acabou ofendendo o Ricardo e o Denis, dizendo coisas sem sentido. Mesmo errada, preferiu ficar com raiva. Talvez ainda tente criar alguma situação com o senhor, colocando os meninos em uma posição desconfortável. Ainda conversei com ela ontem, meu filho, completou Dona Catarina. Quando cheguei hoje, ela estava novamente desrespeitando os meninos. Avisei que levaria a situação até a mãe dela. Acho que não gostou muito. Bem, disse Giovanni, eu trouxe meu filho e o amigo dele para nos divertirmos. Qualquer coisa que vá contra isso está fora dos planos. Se for essa a intenção dela, é melhor mesmo que não apareça. A conversa seguiu tranquila. Giovanni voltou a falar dos bois, falaram também de outras coisas, e o tempo foi passando. A noite avançou, e Adão e Sônia ficaram ali com os meninos até quase 11 horas. Como moravam perto, não se preocuparam com o horário. Quando Sônia e Adão se despediram, Denis e Ricardo foram para o quarto. Tomaram um banho após uma breve troca de carinhos, e enquanto Ricardo trocava de roupa, vestindo apenas um short, alguém bateu à porta. Denis estava deitado, observando as faixas de músicas na capa de uma fita cassete que Ricardo encontrara mais cedo. Era Giovanni. Olá, meninos. Se preparem, porque amanhã sairemos depois do almoço. Deixem tudo organizado. Era só isso. Boa noite, durmam bem. Tudo bem, pai. Boa noite, durma bem também. Boa noite, Giovanni. Até amanhã, respondeu Denis, da cama. Na manhã seguinte, acordaram por volta das 9 horas. Todos já estavam lá fora conversando. Ricardo e Denis arrumaram suas coisas e deram uma leve organizada no quarto, para não deixar bagunça para Dona Catarina. Depois desceram para o café.
A manhã seguia tranquila. Por volta das 10h30, Adão e Sônia chegaram ao sítio. Vieram contar que, ao vê-los como casal, Mariska parara de falar com eles e ainda tentará colocar a mãe de Sônia contra ela, sem sucesso. Senhor Giovanni, a Mariska disse que virá aqui mais tarde para conversar com o senhor, falou Sônia, apreensiva. Tudo bem, Sônia. Tomara que venha bem tarde. Ela estava vindo para cá com outra colega nossa, mas, ao nos ver, falou alto, de propósito, que viria mais tarde, quando a gentinha fosse embora. Ótimo, respondeu Giovanni. Então vocês almoçam conosco hoje, porque logo depois eu e os meninos partiremos. Ela que procure outra pessoa para incomodar. Todos riram. Adão e Sônia ficaram para o almoço. Depois de comerem e conversarem bastante, com tudo já organizado, Giovanni e os meninos colocaram as coisas no carro e se despediram de todos. Sônia e Adão ficaram por último com Denis e Ricardo, enquanto Giovanni conversava com o Sr. Chico e Dona Catarina. Denis, Ricardo, queríamos agradecer muito a vocês dois pela força que nos deram. Se não fosse a interferência de vocês, talvez ainda estivéssemos presos à influência da Mariska. Obrigado mesmo. Esperamos a volta de vocês, estaremos aqui para recebê-los de braços abertos. Que isso, Sônia, respondeu Denis. Eu e o Rick só ajudamos a abrir os olhos de vocês. E olha que casal lindo, só não caiam de novo nas garras daquela menina. Ela nunca foi boa influência. Após conversarem, os meninos e Giovanni se despediram e seguiram viagem. Era quase 4 da tarde quando chegaram. Giovanni deixou Denis quase dentro de casa, despediram-se ali mesmo. Ele agradeceu a Denis pela companhia e disse que foi um imenso prazer conhecê-lo, comentando ainda que, na próxima vez, ele já poderia se preparar para ficar mais tempo. Trocaram despedidas calorosas. Ricardo comentou que à noite iria até a casa de Denis para dar um abraço em seus pais. Denis agradeceu a Giovanni, disse que aguardaria Ricardo, e então entrou. Giovanni e Ricardo seguiram para casa. Gostei muito da sua amizade com esse garoto, disse Giovanni durante o trajeto. Ele é educado, sensato, vocês parecem ter uma conexão muito boa. Que bom que gostou dele, pai. Até porque ele é meu único amigo. Somos bem parecidos nos gostos. Eu notei. Mas é assim mesmo, mais vale uma amizade verdadeira do que 1000 que não valem nada. A partir daquele momento, ao entrar em casa, Ricardo percebeu que o pai se fechará novamente. Berta, muito alegre, veio recebê-los à porta e logo abraçou os dois. Como eu estava morrendo de saudades de vocês! Olá, Bertinha. Boa tarde. Como está tudo por aqui? Está todo mundo bem? Perguntou Giovanni. Está tudo tranquilo, senhor. Dona Isabel está no quarto, com muita enxaqueca. Tomou um remédio e acabou dormindo. O menino Renato, eu só o vi no mesmo dia que o senhor. Renato não voltou daquela viagem? Não, senhor. Ainda não. Giovanni não disse mais nada. Seu semblante se fechou ainda mais, e ele foi direto tirar as coisas do carro. E você, meu menino lindo, disse Berta, voltando-se para Ricardo, aproveitou o passeio? Aproveitei sim, tia Berta. Mas estava morrendo de saudades da senhora, e da sua comida. Estava nada. Pensa que não notei? Está até mais gordinho. Os dois riram com o comentário, e então seguiram para ajudar Giovanni. Ricardo percebeu que o clima entre o pai e a mãe parecia estranho, mas preferiu não perguntar nada. À noite, depois de tomar banho e descansar um pouco, Ricardo foi até a casa de Denis. Lá, Osvaldo e Emília queriam saber de tudo, se haviam passeado muito, como era o sítio, se havia lugares diferentes. A conversa se estendeu, animada, e Ricardo só saiu de lá por volta de 1h30 da manhã. Ao chegar em casa, encontrou a porta apenas encostada. Entrou, trancou e seguiu para o quarto. Ao passar pelo escritório, notou a luz do abajur acesa. Era fraca, mas suficiente para ver o pai ali dentro.
Giovanni estava com um pequeno rádio ligado, ouvindo uma música italiana em volume baixo. Tinha as mãos apoiadas no rosto e parecia chorar. Ricardo parou por um instante. Pensou se os pais teriam brigado novamente. Mas, mais uma vez, seguiu em silêncio para o quarto, trancou a porta e foi dormir. Não havia nada que pudesse fazer. O tempo passou. Dennis e Ricardo mantinham um relacionamento em segredo. Nada de muito diferente aconteceu naquele ano. Dennis sempre buscava Ricardo na escola e, na maioria das vezes, seguiam para o cantinho romântico dos dois. Como Dennis ajudava o pai no trabalho, não tinha grandes preocupações com horários. Durante aquele ano, Ricardo melhorou muito suas notas, tornou-se mais tranquilo na escola, fez novas amizades. Giovanni chegou a ser chamado à escola para ouvir que o filho parecia outro menino, de tão aplicado. O ano seguiu normalmente, até que chegou dezembro novamente. Era a véspera da véspera de Natal, dia 24. Renato chegou mais cedo em casa, visivelmente eufórico. Chamou a mãe e o pai, que estava no escritório, para dar uma notícia. Assim que Giovanni e Isabel se aproximaram, ele falou: "Quero apenas comunicar a vocês que tomei uma decisão, vou me casar. Não é um pedido. Só estou avisando." "Renato, meu filho, como assim casar? Quem é essa mulher? Onde vocês se conheceram? De onde ela é?" perguntou Isabel, nervosa. "Você tem certeza disso, Renato? É isso mesmo que você quer?" questionou Giovanni, sem se aprofundar. "Sim. Como eu disse, estou apenas comunicando. Eu a amo." Após isso, Renato colocou a camisa nas costas e saiu, como se tudo já estivesse resolvido e fosse a coisa mais natural do mundo. O que ele não disse era que Elisa estava grávida e que o pai dela, seu José, estava furioso. Ricardo percebeu uma leve alteração nas vozes e saiu do quarto. Chegou a ouvir a mãe dizer que a culpa era de Giovanni, antes de sair, igualmente furiosa. O pai ficou parado, com as mãos apoiando o queixo. Ricardo se aproximou. "Está tudo bem, pai?" Ouvi gritos. "Mais ou menos, meu filho. Vem aqui no escritório." Entraram, e Giovanni fechou a porta, certificando-se antes de que Isabel não havia voltado. "Está mais ou menos, Ricardo. Seu irmão disse que vai se casar e que não estava pedindo permissão, apenas avisando. Você já é um homenzinho, e quero que esteja por dentro do que acontece na família. Seu irmão não está fazendo isso por amor. Ele engravidou essa moça. Ele acha que eu não sei, mas o pai dela veio falar comigo antes de ontem. Disse a ele que, dependendo do que Renato dissesse, eu tomaria uma atitude. Pelo menos, agora, parece ter tomado a decisão certa. E por que a mãe está culpando o senhor? Isso não foi uma decisão sua. Para sua mãe, é como se estivesse perdendo o filho. Eu não a culpo. Isso é comum nas mães. Mas não posso impedi-lo. Ele também acha que não sei daquele apartamento no nome dele, que usava para festas e confusões. Agora, talvez se torne o lar da família dele. Quem sabe assim ele não cria juízo. Mas, ele tem outra casa? Comprou sem o senhor saber? Digamos que ele encontrou meios de consegui-la. Mas isso não vem ao caso agora. Quando soube, pensei que fosse melhor assim, mais longe de encrenca. Por um tempo, até funcionou. Mas não comente isso com ninguém, viu? Tudo bem. Não se preocupe. Ficaram mais um tempo conversando. Em certo momento, Ricardo sentiu um vazio estranho. O estômago embrulhou, veio uma tontura, como se toda a felicidade lhe fosse retirada. Um arrepio percorreu seu corpo. Para que o pai não percebesse, ele disse: "Pai, vou beber um pouco de água." "O senhor precisa de algo?" "Não, meu filho. Vou ver se sua mãe está melhor para conversarmos." Ricardo foi até a cozinha, tomou água, mas o mal-estar não passou. Decidiu ir para o quarto e deitar-se um pouco, depois procuraria Dennis. Ao passar pelo quarto dos pais, viu o pai consolando a mãe, que chorava.
Mesmo assim, seguiu para o quarto e se deitou, pensando ficar apenas alguns minutos. Acabou caindo em um sono profundo. Horas depois, ouviu alguém bater à porta. A cabeça parecia um balão. Olhou para o despertador, marcava 10 horas da manhã. Levantou-se ainda tonto e abriu a porta. Bom dia, meu menino. Dormiu bem, hein? Seu amigo Denis está te esperando lá fora. Bom dia, tia Berta. Fala para ele que já saio. Berta percebeu que Ricardo não estava com boa aparência, mas não comentou nada, imaginando que fosse por causa das discussões recentes. Enquanto isso, Ricardo escovou os dentes, vestiu-se e seguiu para a sala, onde Denis o aguardava. Bom dia, Denis. Desculpa a demora, ainda estava dormindo. Bom dia, Love Boy. Você parece meio cansado. Ontem me deu um troço estranho. Fiquei tonto e enjoado. Deitei um pouco pensando em melhorar e ir à sua casa, mas apaguei. Só acordei agora. Acho melhor você voltar para a cama. Está muito pálido. Vou pedir à dona Berta um remédio para você. Denis acompanhou Ricardo até o quarto e, em seguida, foi até a cozinha. Dona Berta, desculpe incomodar, mas acho que o Ricardo não está muito bem. A senhora tem algum remédio para dar a ele? Eu notei que ele estava estranho hoje. Pode ir, meu filho, já levo alguma coisa. Ele disse o que está sentindo? Mal-estar e um pouco de febre. Então diga a ele que já vou levar um chá. Denis seguiu de volta para o quarto de Ricardo. Os dois começaram a conversar, e Denis lhe contou como havia sido a noite anterior. Fora o mal-estar, Ricardo comentou que, em sua casa, o clima estava meio tenso. Conversaram ainda por algum tempo, até que Denis disse: Rick, eu preciso ir lá em casa. Vou avisar meus pais que você não está muito bem. A gente só vai entregar mais algumas encomendas, e mais tarde, eu volto para ficar com você. Ricardo concordou. Denis foi até a porta, abriu um pouco e percebeu que estava tudo tranquilo. Voltou, deu um beijo em Ricardo e saiu com um sorriso de canto de boca. Passou pela sala, despediu-se de Berta e foi embora. Algum tempo depois, Berta, ao preparar um chá, levou-o até o quarto de Ricardo. Bateu 2 vezes a porta e, como não houve resposta, decidiu entrar. Observou que Ricardo dormia profundamente. Deixou o chá sobre a cabeceira da cama e saiu, voltando para a cozinha. Cerca de 20 minutos depois, Isabel entrou em casa. Dona Isabel, que bom que a senhora chegou. O menino Ricardo não parece estar muito bem. Como assim, não muito bem? O que ele tem? Perguntou, alarmada. Ele está febril, amarelado, fraco, apático, parece sentir dor, mas não fala nada. Ai, meu Deus, mas isso agora, espera aí, Berta. Disse Isabel, indo até o armário e pegando um vidro. Tome, dê este remédio a ele. Ele está dormindo agora, respondeu Berta. Então, quando ele acordar, você dá. A propósito, vou sair, tenho alguns assuntos para resolver. Berta apenas balançou a cabeça, sem dizer mais nada. Pelo imenso amor que sentia por Ricardo, ficou consternada com a indiferença de Isabel. Para ela, parecia que Isabel estava mais preocupada com o tolo casamento de Renato do que com a saúde do próprio filho. Era o que pensava, em silêncio. Berta ia ao quarto de Ricardo a todo instante, observando-o enquanto dormia. Cerca de 1 hora após a saída de Isabel, o telefone tocou. Berta correu para atender, era Giovanni. Alô, pois não? Oi, Berta, tudo bem? Sou eu, Giovanni. Acho que hoje vou chegar um pouco mais tarde. Pode avisar o pessoal para ir jantando. Senhor Giovanni, Dona Isabel saiu. Renato não apareceu desde ontem, como o senhor sabe. Mas o garoto Ricardo não está nada bem. O que ele tem, Berta? O que aconteceu? Não sei direito. Ele está apático, reclama de fraqueza e enjoo. Fiz um chá para ele. O Denis veio visitá-lo e ficou um pouco,
mas depois foi embora. Quando levei o chá, Ricardo já estava dormindo, e continuo até agora. Falei com Dona Isabel, mas ela mandou apenas dar um remédio, dizendo que ele melhoraria. Berta, fique de olho nele. Vou terminar aqui e ir direto para casa. Se ele acordar pior, me ligue. Aí eu o levo ao hospital. Tudo bem, senhor. Vou ficar atenta. Qualquer coisa, ligo. Ao desligar o telefone, Berta seguia para a cozinha quando ouviu um barulho vindo do quarto de Ricardo, como se algo tivesse caído. Mudou o percurso e foi até lá. Bateu na porta antes de entrar. Ricardinho, posso entrar? Oi, tia, pode sim. A porta está só encostada, foi o Denis que deixou. Oi, meu garoto, e então, está melhor? Estou, sim. Estava procurando uma camiseta, e as roupas que deixei em cima acabaram caindo. Deixa aí, depois eu arrumo. Como está se sentindo? Agora estou melhor, tia. Antes eu estava muito cansado, meu corpo não respondia direito, só queria dormir. Assim que o Denis saiu, dormi profundamente. Acordei agora todo suado, mas sem aquele mal-estar. Pensei em ir tomar um banho. Que maravilha, meu garoto! Vá se banhar então. Vou preparar algo para você comer. Berta saiu do quarto ainda sem entender muito bem o que havia acontecido. Foi até a sala, pegou o telefone e ligou para Giovanni, avisando que Ricardo havia acordado melhor e estava no banho. Depois, seguiu para a cozinha e começou a preparar algo para ele comer. Pouco depois, alguém chamou do lado de fora. Ao abrir a porta, Berta se deparou com Denis. Oi, meu rapaz, entre. Estou preparando algo para o Ricardo. Oi, dona Berta. Ele está melhor? Está, sim. Entre. Ele está no quarto. Vou só terminar aqui o que estou fazendo. Denis entrou e, ao chegar ao quarto de Ricardo, encostou a porta e sentou-se na cama, ouvindo o som do chuveiro enquanto aguardava. Quando Ricardo saiu do banho e levantou a cabeça, deparou-se com aquele ser que tanto agradava seus olhos e seu coração. Sem pensar, correu e pulou nos braços de Denis, beijando-o. Love boy, cuidado, alguém pode entrar. Eu deixei a porta só encostada. É verdade, mas eles sempre batem antes de entrar. E aí, como você está? Você me preocupou, rapazinho. Estou melhor. Depois que acordei, o mal-estar tinha sumido. Denis ficou sem entender, mas preferiu não insistir com perguntas. Achou melhor deixar aquilo para lá. Enfiou a mão no bolso e tirou uma fita cassete. Olha o que eu fiz para você. Que músicas tem aí? Coloca para ouvir e você descobre, My Love Boy. Ricardo colocou a fita. Eram as músicas que eles costumavam ouvir juntos. É para quando você estiver aqui no quarto, à noite, ou quando eu não estiver por perto, para você colocar e lembrar de mim. Mas eu nunca paro de pensar em você. Os dois riram e, com cuidado para que ninguém entrasse, trocaram alguns beijos. Denis perguntou se Ricardo iria até a casa dele mais tarde, e Ricardo disse que sim. Depois de comer o lanche preparado por Berta, os dois seguiram juntos. No dia 25, mais cedo, Renato ligou para casa avisando ao pai que apresentaria Elisa à família naquela noite, durante o jantar de Natal. Giovanni concordou. Por volta das 8 da noite, ele chegou em casa, sendo recebido por Berta e Ricardo. Berta, coloque mais um prato na mesa, por favor. Parece que Renato vai trazer uma visita. Sim, senhor Giovanni. Isabel entrou logo depois, e todos a observaram. Sabiam que ela não reagiria bem à novidade. Ela seguiu para o quarto, e Giovanni foi atrás. Isabel, Renato vai trazer a noiva hoje para jantar. Ele quer nos apresentá-la. Acho isso desnecessário. Quem vai se casar com ela é ele, não nós. Se já fez a escolha, que guarde para si. Não é bem assim. Ele é nosso filho e tem o direito de conduzir a própria vida. Claro,
Você está feliz com isso, não é, Giovanni? Será menos uma boca para alimentar. O recado está dado. Pense como quiser. Não estou pedindo nada, apenas avisando. A forma como vai agir não faz diferença para mim. Após isso, Giovanni seguiu para o escritório. Ao passar pela sala, Ricardo o interrompeu, percebendo seu semblante abatido. Pai, vou dar uma volta, tudo bem? Vá, sim, meu filho. O jantar ainda vai demorar. Daqui a 1 hora eu volto. Ricardo seguiu para a casa de Denis, onde, como sempre, foi muito bem recebido. Oi, Ricardo. Que bom que chegou. Estamos preparando uma ceia especial. Você vai cear conosco, não vai? Eu adoraria, Dona Emília, mas meu irmão vai levar a futura esposa hoje lá em casa para conhecermos. Sei que vai ser tenso, mas preciso estar presente, pelo menos pelo meu pai. Já sei o que vamos fazer, disse Emília. Você participa do jantar na sua casa e, quando terminar, vem para cá. Nós te esperamos para cear juntos. Mas vai ficar tarde para vocês. Não tem problema, Ricardinho, disse Osvaldo, concordando. Afinal, você também é da nossa família. Então está bem. Aviso meu pai e venham para cá depois. Sou Ricardo. Vamos lá, venham comigo que ainda tem algumas coisas a contar.